trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus. Vento sopra em mim, tudo eu dou a ti. Outra vez cantarei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, Nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com seu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Seu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com seu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com seu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, As trevas estremecem. Jesus, Não temerei. eu não conheço outra canção que lhe descrevas em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descrevas em perfeição.
Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descrevas em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descrevas em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Tu és Santo, santo, não há outro igual. Tu
Santo, Santo. Criador se fez homem, a majestade serviu, o justo se fez pecado, a fenda na rocha se abriu e me fez entrar onde eu pude te enxergar. A sua glória despiu-se para com ela vestir-me, tomando a cruz que era minha, me deu a sua coroa e me fez entrar onde era impossível eu ir, fez-me assentar ao seu lado, junto ao Pai. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus, inseridos nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus, inseridos nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente, Jesus é suficiente. Não quero cantar mais nada além da obra
ativamente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós cantamos aqui hoje, Jesus é suficiente. Amém, querido? E é verdade, amados. Nós temos em Jesus tudo aquilo que nós precisamos. E hoje nós vamos continuar falando de Jesus, falando do que Ele é para nós, do que Ele representa para nós. E especificamente vamos falar hoje, continuar falando, na verdade, sobre uma série de ministrações que nós temos feito com o título de Como Cremos. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Por que um cristão tem que se batizar nas águas? Qual é o momento correto de se batizar? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então nós vamos começar lendo aqui em Mateus 3, capítulo 3, versículo 15, diz assim: E respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, venha falar conosco nesta noite. Ó Deus amado, enriquece, Deus, o conhecimento, a sabedoria, ó Deus, a revelação, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Queremos sermos, ó Deus, edificados. Amém? Amado, a palavra batismo, ela significa imersão. Ela vem do grego baptizo, que traduzindo é imersão. Então, sempre que alguém é batizado, ele é imerso, ou seja, ele é colocado inteirinho dentro da água e depois então ele é tirado. E isso tudo tem um significado. Amém? A Bíblia diz, amados, que o Senhor Jesus desceu até as águas e foi batizado por João. E depois então ele saiu da água. E aí, na sequência, o texto diz que ele ouviu uma voz do céu falando que ele era o Filho amado de Deus, em quem Deus tinha alegria. E em Lucas capítulo 3, no versículo 21 e 23, diz assim, ó, Lucas 3, 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José e filho de Eli. Amém? Então veja que Jesus ele foi batizado, amado, com cerca de 30 anos de idade. Então ele não foi batizado quando era criança, ou como muitos pensam que a idade correta de se batizar é na infância. Muito pelo contrário, a Bíblia em nenhum lugar menciona o batismo de crianças, considerando que uma criança com a sua mente limitada não compreende o que significa crer e se arrepender. A respeito dela, Jesus disse lá em Mateus 10, 14, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Então, amado, Jesus já deixou claro que a criança ela já pertence ao reino de Deus, então não há necessidade de uma criança se batizar, mesmo porque a criança também não vai entender o significado desse batismo. Amém? Em Mateus 28, no versículo 19, o Senhor Jesus dá uma ordem dizendo: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, Jesus mandou que nós fôssemos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós não temos aqui
uma sugestão, nós não temos aqui uma opção, não é algo facultativo. Então, todo aquele cristão que se tornou cristão conscientemente, ele entende o que é ser uma pessoa convertida, ele entende o que é ser transformado por Jesus, ele entende o que é nascer de novo, ele entende o que é ser nova criatura. Então, todas essas pessoas precisam, então, se batizar. Amém? Então, 5 razões para sermos batizados nas águas. Primeiro, o batismo é uma ordenança de Jesus. Porque temos que guardar, ou seja, obedecer tudo que Jesus nos ordenou. E ele mandou que seus discípulos fossem batizados, lá em Mateus 28, 20, como nós lemos. Amém? Então, ele mandou que nós fôssemos batizados. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ele disse assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quando nós cremos em Jesus, o próximo passo é se batizar, para que nós não sejamos condenados, ou para que nós não neguemos a nossa fé. Amém? O que mais? O importante é que, nesse texto, a gente vê que vem primeiro o crer. Então, primeiro nós cremos e depois nós somos batizados. Amém? Agora, quem não crê, olha o que Jesus disse, mas quem não crê será condenado. E quem não for batizado, será condenado? Não. Por quê? Porque o que leva a pessoa a ter a sua salvação é, na verdade, a sua fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amado, nós somos salvos pela fé. Agora, a fé, o Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Então, o que é o batismo? O batismo é você creu e você declarou, eu sou cristão. Então, quando você resolve se batizar, você está assumindo que você é um cristão, que você nasceu de novo, que você morreu para o mundo, que você foi sepultado, que a sua velha natureza morreu, que você é nova criatura. Amém? O ladrão que fez de Jesus o rei de sua vida, fez de Jesus o Senhor da sua vida, ele foi salvo? Foi. Por quê? Porque ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olhou para ele e disse, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então aquele ladrão foi salvo. Aí eu te pergunto, ele foi batizado? Não foi, porque não deu tempo. Então, o mais importante, amado, é nós crermos. A salvação, ela vem pela fé. E mesmo se alguém, então, por exemplo, a pessoa se converte lá no hospital, no leito de enfermidade, na última hora, não deu tempo de batizar. Não precisa se preocupar, não. Ele vai ser salvo em Jesus. O ladrão não teve tempo de se batizar porque já estava condenado à morte. Foi salvo em Jesus. Né? Uma pessoa, às vezes, de idade, que se converte e por algum motivo fica inviável pegar aquela pessoa para o batismo. Ela foi salva em Jesus. Amém? Segunda razão, o batismo é um testemunho público do poder transformador de Jesus. Então, quando uma pessoa se batiza, ela está testemunhando perante Deus e perante os homens da sua salvação completa deste mundo. Por isso é muito importante, no seu batismo, você convidar todos os seus amigos, parentes, para assistirem essa demonstração do poder transformador de Deus. Amém? Através de Jesus Cristo. Outra coisa, o batismo é a aliança da sua união com Cristo. Um exemplo que nos ajuda a entender o batismo nas águas é o seguinte: 2 pessoas se casam, depois usam a aliança demonstrando ao mundo que estão casadas. Assim você também faz de Jesus o rei da sua vida, o Senhor da sua vida, e depois é batizado, demonstrando ao mundo que você é um servo do rei Jesus, você agora é filho de Deus, você agora é nova criatura e é uma nova pessoa. O batismo, então, é também um símbolo da sua união com Jesus. Mas primeiro vem a união com Jesus,
e depois então segue-se o símbolo dessa união. Amém? Então você vai lá no cartório e se casa. Você assinou um documento, você assinou uma declaração, oficialmente você está casado. Aí você usa a aliança como um símbolo dessa união. Mas se você não tiver com aliança, não quer dizer que você não foi casado, ou que você não esteja casado. Porque a aliança, mais do que está no dedo, ela está no coração. Assim a aliança que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quarta coisa, o batismo é a demonstração do seu culto fúnebre e da sua ressurreição para a sua nova vida. Por que culto fúnebre, irmãos? Nós vamos entender já já. No batismo, você está demonstrando o que já aconteceu na sua vida, ou seja, a sua união com Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Quando nascemos de novo, o velho homem morreu, mas no batismo nos apropriamos do enterro e do sepultamento deste velho homem e liberamos a fé de que ao sairmos das águas, somente o novo homem permanecerá em nós. Glória a Deus por isso. Então, o batismo significa o nosso sepultamento com Jesus na sua morte e a ressurreição dentre os mortos pela glória do Pai. Né? Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 6. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus, 6, de 3 a 4. Diz assim, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, olha só, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma novidade de vida. Dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte e certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Então, querido, quando uma pessoa ela é imersa nas águas, então ele é colocado todinho dentro da água, então isso mostra que ele morreu com Cristo, ele está sendo sepultado, ele está saindo de cena, né, dessa vida, morreu. Foi sepultado, acabou. Mas aí, de repente, ele é tirado das águas novamente, ou seja, um novo homem, uma nova criatura. Aí se cumpre 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando uma pessoa é batizada e é tirada das águas, agora o que ele vai viver? Ele vai viver uma nova vida. Né? Em Romanos 6, versículo 3 e 4 diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Então, quando você passa pelo batismo, agora você vai viver uma nova vida. Amém, querido? E por fim, o batismo é um contato de fé. Então, se Jesus for o rei e senhor da sua vida, você já é uma nova pessoa, como eu citei aqui, 2 Coríntios 5,17. Mas você precisa se apropriar disso pela fé. Vamos ver o que diz aqui em Hebreus 11. Olha só, Hebreus 11, versículo 6. Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, quando você se batiza, você está se apropriando pela fé de que você morreu para a sua velha vida e que você agora é uma nova criatura. Amém? Então é mais ou menos assim, amado. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Então, você era um filho de Adão. Vivia a imagem e semelhança de Adão. Você é colocado novamente nas águas, é sepultado. Aí nasce agora um filho de Deus. Amém? Você era uma pessoa pecadora.
E quando você é tirado das águas, você agora é um justo. Amém? Você era uma pessoa perdida e condenada. Quando você é tirado das águas, você é uma pessoa salva com o nome escrito no livro da vida. Você era, amado, por natureza, filho da ira. E aí você então agora é tirado das águas, e agora você é filho do seu amor. Amém? Quando você era colocado nas águas, você vivia segundo o príncipe das potestades do ar. Mas agora você vive segundo a direção do Espírito Santo. Quando você era colocado nas águas, amado, você vivia, amado, escravo do império das trevas. Agora você vai viver no reino do Filho do seu amor e você vai reinar com Ele. Amém? Então, querido, é muito importante você entender que há, de fato, no momento do batismo, uma transformação. Não pelo efeito das águas, mas pelo efeito da tua fé no Senhor Jesus Cristo, e que você se apropria dessas verdades no momento do batismo. Amém? O batismo, então, torna-se um contato de fé, onde você se apropria daquele momento em diante, ainda mais dessa maravilhosa realidade que você é uma nova criatura em Jesus. Não é o batismo que nos faz uma nova criatura. É preciso ser uma nova criatura antes de batizar-se. O batismo é um meio pelo qual você se apropria pela fé, ainda mais daquilo que você já é, uma nova criatura. Amém? A Bíblia diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos ver o que diz aqui em Romanos capítulo 6, no verso 3 até o 11, diz assim, ó. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então agora estamos vivos para Deus. Amém? Por isso que a Bíblia diz então aí, considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Amém? Então, amado, o que vai acontecer? Você morreu. O morto tem vontade de fumar? Não. O morto tem vontade de se prostituir? Não. O morto tem vontade de usar droga? Não. O morto tem vontade de quê? O morto tem vontade de mentir? Não. O morto tem vontade de fazer o mal para os outros? Não. Morreu. Então, um cristão, genuinamente cristão, nascido de novo, ele morreu para o mundo, ele morreu para todas essas coisas. E agora ele está vivo só para fazer a vontade de Deus. Amém, querido? Então, é muito importante que você entenda essas verdades. E se você já foi batizado, pare para pensar. Puxa vida, eu já morri para o mundo. Eu já morri para todos esses desejos. Então, esses desejos não podem mais me dominar. Amém? Se você ainda não se batizou, mas um dia vier se batizar, tenha certeza disso. Batismo, então, é essa declaração que você está sendo sepultado para o mundo, para viver, para ressuscitar uma nova vida para Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos parar aqui. Aqui termina a nossa lição de hoje.
E nós vamos então orar e abençoar a sua vida. Amém, querido? Então, com certeza, amado, você que é nascido de novo, genuinamente, você vive, tem vivido e há de viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que essas verdades fiquem gravadas, fiquem registradas na mente, no coração e na vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Então, até domingo, em nome de Jesus, se Deus, nosso bom Pai, assim nos permitir, estaremos aqui novamente para a live de domingo, para o culto de celebração de domingo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Está encerrando aqui nossa live. Fiquem com Deus.